Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário do Senado tem sessão de votações marcada para esta terça-feira. Na pauta estão propostas de emenda à Constituição, uma medida provisória e projetos de lei. A repórter Glauciene Lara explica algumas dessas propostas. Das 21 propostas na pauta do plenário, 15 estão prontas para serem votadas. Algumas delas polêmicas, como o projeto que regulamenta a aposentadoria especial para servidores públicos portadores de deficiência. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça exige 10 anos de exercício no serviço público e tempo de contribuição que varia de 20 a 29 anos, de acordo com o grau de deficiência. Os senadores também podem votar o projeto que obriga as creches a terem profissionais capacitados para reconhecer sinais de maus tratos em crianças e adolescentes. Outro projeto na pauta muda o registro dos natimortos, bebês com mais de 20 semanas que morrem dentro do útero ou durante o parto. O texto dá aos pais o direito de incluir no cartório o nome que haviam escolhido para o bebê. A pauta tem ainda uma proposta de emenda à Constituição que permite aos brasileiros residentes no exterior eleger parlamentares para representá-los aqui no Congresso Nacional. Os senadores também podem decidir se a Constituição será alterada para permitir um adicional ao salário de juízes integrantes do Ministério Público. A matéria é polêmica. Se aprovado, o benefício por tempo de serviço não será limitado pelo teto dos servidores públicos. Está na Constituição. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a remuneração máxima que pode ser paga a funcionários públicos. É o chamado teto constitucional, fixado atualmente em R$ 29.462,25. Mas juízes e membros do Ministério Público podem passar a receber um benefício que não entra no cálculo do teto. Uma proposta de emenda constitucional cria um adicional por tempo de serviço. A cada 5 anos, magistrados, promotores e procuradores vão receber uma gratificação de 5% do salário. O período de atuação em carreiras jurídicas anterior ao ingresso na magistratura e no Ministério Público será usado no cálculo. O que se pleiteia com a PEC 63 é realmente isso, não é nada de novo, de extraordinário, ilegal, abusivo, mas algo que dê sentido de carreira e valorize aquele magistrado que tenha mais anos de atividade prestada ao serviço público na magistratura. Dados da Associação dos Juízes Federais mostram que mais de 600 magistrados abandonaram a toga nos últimos anos. Mas a proposta não é consenso no meio jurídico. O temor é que a PEC crie um efeito cascata. É justa a reivindicação desses agentes públicos em querer ganhar um pouco mais? Acho justíssima. Mas não acredito que essa relativização seja para beneficiá-los a melhor solução. Por quê? Porque isso terá uma consequência para todo o serviço público. O teto é bem-vindo, não é? O teto é uma atitude moralizadora do serviço público, não tem a menor dúvida disso. Então, conjugar todos esses interesses é uma tarefa que eu não invejo do Poder Legislativo. Nós estamos fazendo uma justiça. Sobretudo aqueles que já estão mais tempo na magistratura, ele tem o melhor salário através do quinquênio que vai ser proporcionado. Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do Poder Judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implique em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração. Eu defendo a definição clara de uma política, e aí não é só para o teto, é uma política inclusive para todos os poderes, para evitar exatamente esse tipo de atrito. A chamada PEC do teto precisa ser aprovada por no mínimo 49 senadores em 2 turnos de votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Também está na pauta do plenário a medida provisória 647, que aumenta os níveis de etanol e biodiesel nos combustíveis derivados do petróleo. A MP eleva o percentual de biodiesel no óleo de 5% para 6% a partir de 1º de julho deste ano. Em 1º de novembro, esse índice passará a 7%. Se houver interesse público, pode ser temporariamente reduzido para 6%. Então a gente deixa de usar diesel fóssil importado
para elevar a mistura de biodiesel, que é um produto nacional de tecnologia já dominada pelos brasileiros. Os consumidores, eles podem ficar extremamente tranquilos que não tem alteração no processo de mecânica nenhum dos veículos e, além disso, o veículo vai estar poluindo menos, porque o biodiesel ele não tem enxofre. E só esse fato de não ter enxofre já está reduzindo significativamente a poluição dos ares que nós temos pelo Brasil afora. A comissão mista modificou o percentual obrigatório de adição de etanol à gasolina. Hoje ele varia de 18% a 25%. Com a mudança, poderá chegar a 27,5%, desde que confirmada a viabilidade técnica. O senador Valdir Raupp, presidente da comissão mista que analisa o texto, considera a alteração positiva para o meio ambiente e para a indústria. Eu acho que ganha o agronegócio brasileiro, ganha o meio ambiente, porque etanol e biodiesel são benéficos ao meio ambiente, e ganham também os produtores, tanto os produtores rurais, pequeno, médio e grande produtor, quanto também os fabricantes, os produtores, os fabricantes de biodiesel e de etanol. As votações no plenário têm início por volta das 4 da tarde e podem ser acompanhadas ao vivo pela TV Senado. 3 CPIs criadas para investigar empresas públicas têm reunião marcada para esta terça-feira. A CPI do metrô, que ainda não iniciou os trabalhos, e as 2 CPIs da Petrobras. Mais informações com o repórter Dante Acioli. A CPI da Petrobras no Senado tem reunião às 10h15 da manhã. Os senadores podem votar 6 pedidos de informações ao Tribunal de Contas e à Controladoria Geral da União. Já a CPI mista da Petrobras se reúne às 2h30 da tarde. Entre os 392 requerimentos na pauta, há convocações e quebras de sigilo. A oposição quer apurar se a presidente da empresa, Graça Foster, e o ex-diretor internacional da companhia, Nestor Cerveró, transferiram imóveis a parentes para evitar o bloqueio de bens pelo TCU. Também à tarde, a CPMI do metrô pode definir os nomes do presidente e do vice. A comissão foi criada em maio, a pedido dos governistas, para apurar irregularidades no metrô de São Paulo e do Distrito Federal. Nesta terça-feira, as comissões formadas por senadores e deputados para analisar medidas provisórias voltam a se reunir. Estão marcados encontros para votar os relatórios sobre 4 MPs. Uma delas é a 650. Ela reestrutura a carreira dos policiais federais e aumenta os salários da categoria. O aumento de 15% é o mesmo concedido em 2013 aos demais servidores da União e que foi recusado pelos agentes escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal. Este ano, depois de várias paralisações relâmpago às vésperas da Copa do Mundo, os trabalhadores aceitaram o índice proposto pelo governo. O aumento vai ser pago em 2 parcelas, uma em 2014 e outra no ano que vem. A medida provisória concede ainda uma gratificação aos peritos federais agrários. Para o exercício de 2014, o gasto total, contemplado na medida provisória atinge 193 milhões de reais. Para o exercício de 2015 e subsequentes, atinge um montante de 415 milhões de reais anualmente. A medida provisória tem que ser aprovada na comissão formada por deputados e senadores e também nos plenários da Câmara e do Senado. Se não for aprovada pelo Congresso até o dia 28 de outubro, perde a validade. A medida ainda faz a reestruturação da carreira policial federal, estabelecendo que todos os cargos passam a ser de nível superior. Os delegados que não foram citados na medida dizem que a redação é duvidosa. Para eles, o texto permite que agentes, escrivães e papiloscopistas assumam a função de delegado sem o concurso específico. É no sentido de dizer que o cargo de delegado não precisa ser privativo de bacharel em direito, ou seja, qualquer pessoa com nível superior poderia exercer as atividades de delegado de Polícia Federal. Ou seja, a redação da medida provisória traz mais confusão do que solução para a Polícia Federal. A entidade que representa agentes, escrivães e papiloscopistas rebate. Nós acreditamos que para ser chefe de polícia, para ser gestor da polícia, não carece o curso de direito. Polícia é polícia, ele tem que especializar na área naquela que ele vai atuar. Se ele vai trabalhar
num crime cibernético, ele tem que conhecer dessa área e não ser um jurista. Para que um advogado? O aumento para agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal não foi previsto no orçamento deste ano. Por isso, deputados e senadores precisam aprovar, além da medida provisória, uma proposta que autorize o reajuste em caráter extraordinário. É o projeto de lei número 5, que está na pauta do Congresso. A proposta, contudo, só pode ser analisada depois que forem votados cerca de 30 vetos presidenciais. Outra comissão mista vai analisar a medida provisória 649. Ela adia para 2015 a punição para quem não informar na nota fiscal o valor dos impostos embutidos na compra ou serviço. No texto foi incluída uma emenda sobre outro assunto, o fim dos lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que o Brasil acabasse com os lixões a céu aberto até 2 de agosto deste ano. As prefeituras que descumprissem o prazo responderiam por crime ambiental, com pagamento de multas que variam de 5 mil a 50 milhões de reais. Das 5.570 cidades brasileiras, 2.202 se adequaram. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita em julho deste ano, o Sul e o Sudeste são as regiões com melhores resultados. Diante desse cenário, alguns parlamentares tentam estender o prazo. O deputado Manuel Júnior, do PMDB, apresentou emendas a várias medidas provisórias que tramitam no Congresso. O relator da MP 649 acatou a sugestão de dar mais 4 anos às prefeituras. Penalizando com multa diária o município e os seus gestores, é inviabilizar ainda mais as administrações públicas municipais que atravessam uma séria crise econômica e financeira. No último dia 22, o governo federal se reuniu com procuradores dos ministérios públicos para discutir a situação dos mais de 3.000 municípios que não se adequaram até agora. O presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais afirmou que é dever do Ministério Público garantir o cumprimento das leis, mas que, neste caso, é preciso ajustar a execução das normas à realidade dos municípios. Dialogar com os municípios, com os prefeitos municipais, fazer com que eles entendam, e a maioria deles já entendeu da necessidade de cumprir a lei, e estabelecer um cronograma de cumprimento ao longo do tempo. O Poder Executivo e o Ministério Público ainda não fecharam um novo prazo para o fim dos lixões. Formaram um grupo de trabalho com representantes dos municípios e catadores de material reciclável para negociar com o Congresso. Vamos trabalhar, tem mais trabalho, mas mais que isso tem mais parceria e mais diálogo. Na negociação, parlamentares querem incluir uma ajuda financeira às cidades que ainda não implantaram os aterros sanitários. Pode ser até possível diminuição de prazo, desde que haja um comprometimento por parte do governo de um auxílio financeiro aos municípios. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.